Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José neste final de domingão, que com certeza está bem melhor do que outros domingões do passado, ao tempo que uma agente criminosa e insana estava comandando o destino do nosso país. E sabe por que os nossos domingos estão ficando cada vez melhores? É porque você, eu e milhões de brasileiros estamos ajudando a esclarecer uma série de coisas obscuras que aconteceram aqui no nosso país. E na medida que as verdades vão sendo reveladas, que o comportamento de algumas criaturas são expostos, as pessoas vão lentamente tomando conhecimento e consciência do que aconteceu. Não fosse isso, gente, essa gente teria permanecido no poder. O que nós fizemos aqui nos últimos anos, combatendo essa gente toda, foi muito, inclusive, contrário ao comportamento de alguns veículos de comunicação, ou dos principais veículos de comunicação. Porque é impossível que, se eles tivessem esclarecido à sociedade de quem era a responsabilidade ou as responsabilidades pelo genocídio que aconteceu aqui no nosso país, essa gente não teria recebido um único voto. Mas, como eu tenho sempre sublinhado aqui com vocês, o papel da extrema-direita, do bolsonarismo, dessa gente ruim, dessa gente malvada e criminosa, sempre foi estressar a sociedade para garantir que grupos econômicos permanecessem cada vez mais com poder econômico, poder midiático, poder em todas as estruturas aqui do nosso país. Hoje eu vou trazer para vocês cenas muito legais do domingo passado, que foi um domingo quase de uma retomada de um processo de redenção, onde as pessoas foram para as ruas, mais de 500 mil pessoas, somando as pessoas que estavam em todas as cidades, né, que se manifestaram, foram às ruas e estimularam para que outras tantas pessoas também se encorajem para vir às ruas também. Existem pautas muito interessantes aqui no nosso país, que se a gente tiver algumas fagulhas, olha, a gente pode fazer aqui no nosso país uma nação bem diferente do que nós vimos nesses últimos anos. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, a derrocada de gente insana e trazer cenas também muito interessante, como eu sublinhei aqui, mas antes de mais nada, é sempre muito importante te convidar, você que chegou agora ao nosso portal, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Participe aqui das nossas atividades, compartilhe os vídeos, deixe seu joinha, mande seu comentário, prestigie também nosso clube de membros, nosso canal de cortes e continue votando na gente lá para a premiação do Best, que eu coloco sempre todos esses links no primeiro comentário aqui do nosso portal, tá legal? Então vamos aqui às nossas pautas. Começando aqui com enfim, aqui o link, né, da votação, e como eu faço todos os domingos, eu faço uma resenha dos principais colunistas, dos principais jornais do Brasil. As pautas hoje estão muito díspares, se fala de todos os assuntos que você está vendo por aí, né? O Estado de São Paulo está ressaltando aqui uma coisa que eu tenho chamado muita atenção de vocês. Sob pressão, o programa econômico de Milei depende de eleições. Olha só, a mídia brasileira lentamente vai ter que expor o que está acontecendo na Argentina, o que nós estamos denunciando aqui desde o começo. O Milei é uma espécie de boneco do posto, é um psicopata, é um vigarista que também chegou à presidência da Argentina para fazer, às vezes, do poder econômico lá na Argentina e de fora da Argentina, e nós vamos ver coisas muito complicadas que estão acontecendo, como vou mostrar aqui para vocês. O Globo está falando que juros e alta de insumos limitam a expansão do agronegócio, e os jornais regionais, os jornais que têm mais o foco nas questões dos seus estados, estão abordando as questões estaduais. Aqui continua o sofrimento. Essa gente do bolsonarismo que eles acreditam que nós queremos que o Bolsonaro morra. Família Bolsonaro, clã Bolsonaro, bolsonaristas, nós, progressistas, humanistas, pessoas de todas as vertentes no campo da esquerda, nós não queremos que Bolsonaro morra. Muito pelo contrário. Para infelicidade da criatura, nós queremos que ele viva muito, que ele viva bastante para cumprir cada segundo da pena que será imposta a ele, que vocês não conseguirão reverter. Além da pena que ele está sofrendo por conta da tentativa de golpe junto com a Sorcrim, as outras coisas que ele fez de mal contra todos nós ainda vão ser julgadas, ainda vão ser apontadas para ele. Não vai ter condição dessa gente ficar o tempo todo nos atormentando, querendo anistia o tempo todo para todos os crimes que ele cometeu, não. Então podem tirar o cavalinho da chuva. Carlos e Flávio Bolsonaro defendem que pai sofre tortura e perseguição política. Ora, o clã Bolsonaro preocupado com tortura. Será que vocês têm noção do que é tortura? Vocês têm noção do que vocês apoiaram contra pessoas aqui no nosso país? Quando a gente vê isso aqui, ó, o Dudu Bananinha com a camisa de um torturador,
ele devia lavar a boca 300 vezes quando ele levantasse alguma questão relacionada a sofrimentos que o papai está sofrendo. Vocês não têm noção do que vocês fizeram com as pessoas aqui no nosso país. Aliás, vocês têm, né? Mas vocês não têm alma. Vocês não têm nenhum tipo de empatia, de sentimentos. Tortura foi isso que vocês impuseram a 700 mil famílias aqui no nosso país. É que os meios de comunicação pararam de falar isso, né, gente? Porque isso no processo eleitoral, se fosse enfatizado, eles não teriam conseguido tanta gente ainda para votar na figura do inelegível, nesse criminoso. As pessoas que perderam parentes, elas conseguiram votar nesse criminoso, gente. É uma coisa que é insana demais. Tortura foi isso aqui que vocês fizeram, ó, com essa mãe aqui, ó. Para saber o quadro de saúde do familiar internado é desesperador. O sofrimento toma conta desta mãe que recebeu a notícia logo nas primeiras horas do dia que a filha de apenas 8 anos havia falecido. A tia Gente, então isso aqui é uma matéria no hospital infantil. Quantas crianças, quantas pessoas tinham alguma comorbidade, pessoas que tinham uma saúde mais frágil, nesse momento elas foram jogadas nessa máquina de matar pessoas, porque o genocida ele ficava estimulando a aglomeração, ele fazia pouco caso, ele desprezou vacina, disse que não ia comprar vacina do Dória, e fez todo tipo de chacota, desestimulou as pessoas a se vacinarem. Então, esse criminoso, esse bandido, ele tem que ser responsabilizado por essas torturas que ele fez contra tanta gente aqui no nosso país. Então, não me venham, bolsonaristas, a falar tortura, tortura. Está muito confortável em casa com a tornozeleira eletrônica. Ele tem que viver muito para ele, a cada segundo, ele refletir um pouco dos males que ele fez contra todos nós, né? E isso acontecerá, gente, por causa de pessoas como nós aqui que ajudamos outras tantas pessoas lentamente a irem despertando do que aconteceu com elas e com o nosso país. Secretário de Trump diz que é preciso consertar o Brasil para que o país pare de adotar medidas que prejudiquem os Estados Unidos. Olha só, gente, a gente está vendo que a direita, a extrema-direita está se ferrando aqui no Brasil, mas o poder econômico mundial não está de bobeira não, tá? Em 2026 nós teremos várias agências atuando aqui no nosso país nesse processo eleitoral. Agências que vão atuar ocultamente em várias estruturas para beneficiar de alguma maneira os interesses dos Estados Unidos aqui no Brasil. Porque eles fazem isso, assim, sempre fizeram descaradamente e eles continuam a fazer. Aqui no Brasil, nós temos os lacaios, aqueles que, numa matéria mais cedo que eu mostrei para vocês, onde o Pedro Cardoso, o ator Pedro Cardoso, ele ressalta que nós vivemos aqui um período que a direita vai provocando pautas estressantes por todos os lados, aquilo que eu sempre falei para vocês, isso tem um papel funcional. Eles continuam, gente. Talvez o maior estelionatário político que nós temos hoje nas redes sociais seja essa criatura aqui, que é capaz de cunhar pensamentos como esse aqui sobre o 8 de janeiro no Brasil. Acompanhe só o que ele está espalhando agora. Que o que eles fizeram foi ilegal. Qual é a similaridade? No Brasil, na minha opinião, o 8 de janeiro foi instruído pelos agentes dos Estados Unidos, que inclusive eram muito próximos ali de alguns membros do STF, como Barroso. Porque as semelhanças, elas não podem ser meras coincidências nesse caso, são muito... Então, agora é o seguinte, né? Quem criou a situação para jogar a extrema-direita no abismo não foram eles, foram agentes infiltrados. Antes eram os petistas, era a esquerda, agora não, agora são agentes da CIA. Preocupados com a derrocada que está acontecendo com a extrema-direita, o Dudu Bananinha está criando uma espécie de eduardismo. Ele está querendo criar uma seita dentro da extrema-direita, que seria a extrema da extrema-direita. Pessoas ao redor dele ali com pensamento vinculado às ideias malignas e estratosféricas e metafísicas de Olavo de Carvalho. Portanto, ele que siga o caminho dele, vai jogando para o extremismo, porque vocês estão vendo o que está acontecendo, né? Aliás, sobre a matéria do Pedro Cardoso, eu vou resgatar aqui, porque mais cedo eu mostrei um trecho e não deu para pegar muito bem, mas eu acho que agora vai dar para pegar melhor, né? Ele foi perguntado sobre o que acontece no Brasil, por que a gente tem essa gente toda insana, e graças a nós, né, gente? Nós estamos conseguindo combatê-los, né? Vamos lá. Vou me permitir discordar de você. Eu não acho que eles foram barrados pela mobilização. Foram barrados por quê? Eles foram criados para serem barrados. Essas pautas que esses... Como é que eu vou chamar eles?
que estas pessoas, que esses aventureiros que estão na política apenas para enriquecimento pessoal, estas pautas que eles trazem, que são absurdas, que são chocantes, na minha opinião, elas servem para impedir que nós tenhamos a iniciativa das pautas, entendeu? Nós estamos totalmente na defensiva. Nós não sabemos que país queremos. Eles ficam nos agredindo com um país que todo mundo sabe que é horroroso, para que a gente jamais possa sair das cordas. Igual no boxe, a gente está o tempo todo se defendendo, eles estão atacando de qualquer maneira. Eles inventam qualquer pauta. Não dou para você 6 meses, menos 3 meses. Eles vão trazer outra lei absurda, outra pauta qualquer, que eles sabem que tem muito pouca chance de vingar. Grande parte da sociedade não vai querer, mas que vai nos impedir de pensar as questões trabalhistas, de pensar as questões da distribuição de renda, de pensar o agronegócio, de pensar a reforma agrária, de pensar tudo que poderia emancipar o Brasil. Entende? Então, não acho... Você acha que isso é método, então? Acho que é método. Na minha opinião, é método, e acho que o Brasil não tem nenhum tipo de mobilização popular hoje em dia capaz de evitar o método da extrema-direita. Ô Pedro, temos sim, tá? Por exemplo, uma pauta muito interessante seria a pauta do fim da jornada 6x1. É uma pauta popular que não precisa orçamento público, basta apenas um debate na sociedade e um engajamento. Se o governo federal, se o presidente Lula abraçarem essa bandeira, olha, não tem quem segure. E ela é viável, ela é possível de ser implementada no nosso país e será de um benefício gigantesco. Isso pode mobilizar pessoas. Nosso enfrentamento contra essa gente toda que quer anistiar bandido também pode mobilizar bastante a sociedade brasileira. Agora, as pessoas precisam acreditar que a mobilização ela funciona, né? que ela muda as coisas. E aí, tudo isso que a gente está discutindo, como eu digo para vocês, sempre tem o foco de trazer mais poder para alguns grupos e pessoas. Olha, isso está comprovado hoje na matéria que eu acabei de ver. Fortuna de Trump quase dobra em um ano. De onde vem os 7 bilhões e 300 milhões de dólares do presidente dos Estados Unidos? Então, esses trouxas aqui no Brasil, que essa gente da extrema-direita, eles ganham muita grana, gente, porque eles fazem negócios, eles têm monetizações aos montes, vendem produtos, vendem cursos, vendem palestras, vendem tudo, vendem alma. O Bolsonaro vende capacete, vende a Michelle, vende perfume, eles vendem tudo, vendem qualquer coisa. Vendem a alma, vendem a dignidade, que já não tem nenhuma, enfim. Então, e o modelo que inspira essa gente é esse modelo aqui, o modelo de Trump. São os bilionários do mundo e para chegarem lá eles fazem qualquer coisa, eles traem a nossa própria pátria. Eles matam pessoas com o comportamento deles. E aí eles dizem ainda que são antissistema, né? Aqui do lado, gente, está acontecendo isso. Estados Unidos exigem afastamento político da China em troca de apoio econômico à Argentina. Eles não querem apoiar a Argentina porque eles gostam do Milei. Milei é um palhaço. Desculpem aqui as pessoas do mundo cênico, né? Mas, enfim, é um psicopata, é um boneco do posto. Está a serviço desses grupos todos. Se eles estão agindo agora claramente para apoiar o Milei nas eleições agora em outubro na Argentina, vocês imaginam os interesses que eles têm em relação ao nosso país. Então, temos que ficar muito ligados com essa história toda. Mas nós temos uma coisa, né? Que são pessoas como nós aqui, felizmente muitos artistas, que ajudam a gente a ter consciência e conscientizar pessoas. Gente, eu vou mostrar para vocês algumas cenas. Olha a multidão que estava aqui no Rio de Janeiro, e tinha uma multidão em São Paulo, uma multidão em Belo Horizonte, multidão em Recife, mais de 500 mil pessoas, se a gente somar essas pessoas todas no Brasil inteiro. E poderíamos ter muito mais gente, basta que a gente se mobilize, né? Olha que cenas legais aí que você não viu pelos grandes veículos de comunicação. Olha a imagem aérea aqui, a multidão em Copacabana pegando areia, pegando tudo. Ainda são os mesmos, e as aparências não enganam. E a democracia, sem anistia. O drone pegando dos dois lados, né? Os nossos artistas, muitos artistas que eu não mencionei no nosso encontro anterior, Paulinho da Viola, o Ivan Lins, Lenine, Frejá, muitos os que estavam aqui, e nós não estamos falando nem de artistas que arrastam multidões, hein? E a Anitta estava nessa também. Se a Anitta puxar essa discussão direcionada aos jovens, essa conscientização, isso, olha, gente, é um troço assim que a mobilização popular aqui no nosso país, ela pode começar e ninguém sabe para onde vai dar. Olha que cena, gente. Brasil! Gente, as cenas foram Viva a democracia sem anistia!
Muita gente, muita gente. Pela democracia. O Jorge Versilo, o que eu não mencionei também. As cenas foram muito legais, né? Todas essas aqui, olha que cena grande aqui, escurecendo, já estava escurecendo. Acho que houver, não tô nem aí. Salve a democracia brasileira! Olha as imagens, gente, já à noite, já bem no final da tarde, né? E as falas dos artistas, as falas politizantes, né? Salve a nossa justiça, salve o nosso conceito de cidadania, soberania. Olha o Caetano, né? Isso é um dronezinho pegando as imagens. Só mais uma vez. Gente, foi muito legal. Então, os nossos artistas aí foram, de fato, um diferencial, né? A música popular no Brasil tem sido sempre um aspecto da cultura nacional que apresenta enorme vitalidade. Então, nós não poderíamos deixar de responder aos horrores que vêm se insinuando à nossa volta. E por isso eu quero chamar os meus colegas, criadores extraordinários, começando com Djavan. Gente, muito legal, gente, muito legal. Então, quem não foi, ficou com vontade de ir. Essas pessoas aqui, que quando jovens, meninos, também enfrentaram a ditadura, né? Janeiro continua sendo. Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Torcida do Flamengo. Alô, alô, Realengo. Torcida do Flamengo. Gente, e o Gil, né? Perdeu uma filha recentemente, tá ali, deixando a tristeza de lado para vir para os braços do povo, né? Isso aqui já à noite, ó, estava anoitecendo, como é que tava a coisa lá, ó. O Ivan Lins, né, que fez um discurso também muito interessante, lembrando que em 2026 não só para gritar a gente tem muita coisa. Não só para gritar bandidagem, não. Mas principalmente a gente está aqui para reverberar a nossa soberania. Nenhum país estrangeiro vai meter o bedelho aqui. Não, senhor. Quem for? Gente, é isso aí, é isso aí. Viva os artistas brasileiros, né? E com essa fala do Lenine aí, ninguém vai meter o bedelho aqui, porque a gente tem que se manifestar, se mobilizar para que isso jamais aconteça, né? Eu fico por aqui, gente. Mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!